Segunda parte. Simon Peregrino. 15. Um encontro na pousada. A primeira coisa que Simon ouviu foi um zumbido surdo que empurrou insistentemente contra seu ouvido enquanto ele lutava para acordar. Abrindo um olho, ele se viu encarando uma monstruosidade e uma massa escura e indistinta de pernas se contorcendo e olhos brilhantes. Ele se sentou com um ganido assustado e um grande bater de braços. O zangão que estava explorando inocentemente seu nariz saltou para longe em um zumbido de asas translúcidas em busca de um poleiro menos excitável. Ele levantou a mão para proteger os olhos, assustado com a claridade vibrante do mundo ao seu redor. A luz do dia era deslumbrante. O sol da primavera, como se estivesse em procissão imperial, espalhara ouro por todos os lados pelas colinas cobertas de grama. Para onde quer que olhasse, as encostas suaves estavam repletas de dentes de leão e malmequeres de caules compridos. Abelhas corriam entre eles, beliscando de flor em flor como pequenos médicos descobrindo para sua surpresa todos os seus pacientes melhorando ao mesmo tempo. Simon caiu de volta na grama, juntando as mãos atrás da cabeça. Ele havia dormido muito tempo. O sol forte estava quase direto sobre sua cabeça. Isso fez os pelos de seus antebraços brilharem como cobre fundido, as pontas de seus sapatos esfarrapados pareciam tão distantes que ele quase podia imaginá-los os picos de montanhas distantes. Uma súbita lasca fria de memória perfurou sua sonolência. Como ele tinha chegado aqui? O que? Uma presença sombria em seu ombro colocou rapidamente de joelhos. Ele se virou para ver a massa envolta em árvores de Tsterborg assomando atrás dele, a menos de meia légua de distância. Cada detalhe era incrivelmente claro, um padrão de bordas precisas, mas para o pulsar perturbador da memória poderia ter parecido confortável e fresco, uma colina plácida erguendo-se entre as árvores circundantes, com faixas sombra e folhas verdes brilhantes. Ao longo de sua crista estavam as pedras da raiva, leves pontos cinza contra o céu azul. O vívido dia de primavera estava agora corrompido por uma névoa de sonho que havia acontecido na noite anterior. Ele havia fugido do castelo, é claro, aqueles momentos, seu último com Morgenes, foram gravados em seu coração, mas depois? Quais eram essas memórias de pesadelo? Túneis sem fim? Elias? Um fogo e demônios de cabelos brancos. Sonhos idiota, pesadelos. Terror e cansaço e mais terror. Corri pelo cemitério à noite, finalmente caí, dormi e sonhei. Mas os túneis um caixão preto. Sua cabeça ainda doía, mas também havia uma estranha sensação de dormência, como se gelo tivesse sido colocado sobre um ferimento. O sonho parecia tão real. Agora estava distante, escorregadio e sem sentido, uma pontada escura de medo e dor que se dissiparia como fumaça se ele permitisse, ou, pelo menos, ele esperava que sim. Ele empurrou as memórias para baixo, enterrando-as tão profundamente quanto podia, e fechando sua mente sobre elas como a tampa de uma caixa. Não é como se eu não tivesse coisas suficientes para me preocupar. O sol brilhante de Beltane Day tinha suavizado algumas torções de seus músculos, mas ele ainda estava dolorido, e com muita fome. Ele se levantou rigidamente e limpou a grama grudada de suas roupas esfarrapadas e sujas de lama. Ele roubou outro olhar para Tsterborg. As cinzas de um grande incêndio ainda ardiam entre as pedras ali. Os eventos devastadores do dia anterior o levaram à loucura por um tempo. A colina permaneceu impassível, quaisquer segredos que pudessem espreitar sob o manto das árvores, ou aninhar-se na coroa de pedras, Simon não queria saber. Já havia muitos buracos que precisavam ser preenchidos. Virando as costas para Tsterborg, ele olhou através das colinas para a frente escura da floresta.
Olhando através da vasta extensão de terra aberta, ele sentiu uma profunda tristeza brotando dentro dele, e pena de si mesmo. Ele estava tão sozinho. Eles tiraram tudo dele e deixaram-o sem casa ou amigos. Ele bateu as mãos com raiva e sentiu as palmas arderem. Mais tarde. Mais tarde ele choraria, agora ele tinha que ser um homem. Mas era tudo tão terrivelmente injusto. Ele inspirou e expirou profundamente, e olhou novamente para a floresta distante. Em algum lugar perto daquela fina linha de sombra, ele sabia, corria a velha estrada da floresta. Rolou por quilômetros ao longo do perímetro sul de Aldworth, às vezes à distância, às vezes se esgueirando perto das árvores antigas como uma criança brincalhona. Em outros lugares, ele realmente passava sob os beirais da floresta, serpenteando por caramanchões escuros e clareiras silenciosas iluminadas pelo sol. Algumas pequenas aldeias e uma estalagem ocasional aninhada na sombra da floresta. Talvez eu possa encontrar algum trabalho para fazer, até mesmo para ganhar uma refeição, de qualquer maneira. Eu me sinto faminto como um urso recém-acordado. Faminto. Eu não comia desde antes, ele mordeu o lábio, com força. Não havia mais nada a fazer a não ser começar a andar. O toque do sol parecia uma benção. À medida que aqueceu seu corpo dolorido, pareceu também cortar um pouco a mortalha grudenta e perturbadora de seus pensamentos. De certa forma, ele se sentia recém-nascido, como o potro que Shen trouxera para ver na primavera passada, todo pernas trêmulas e curiosidade. Mas a nova estranheza do mundo não era totalmente inocente, algo estranho e secreto espreitava por trás da tapeçaria brilhante colocada diante dele, as cores eram quase brilhantes demais, os aromas e sons muito doces. Ele logo estava desconfortavelmente ciente do manuscrito de Morgenes enfiado na cintura, mas depois de tentar carregar o maço de pergaminho nas palmas suadas por algumas centenas de passos, ele desistiu e o enfiou de volta no cinto. O velho havia pedido que ele salvasse a coisa, e ele salvaria. Ele empurrou a cauda da camisa para trás para aliviar a fricção. Quando se cansou de procurar pacientemente por lugares para vadear os pequenos riachos que serpenteavam os prados, tirou os sapatos. O cheiro dos campos e o ar úmido da maia, embora fossem indicadores indignos de confiança, de alguma forma impediam que seus pensamentos se desviassem para os lugares escuros e doloridos. A sensação de lama entre os dedos dos pés também ajudava. Em pouco tempo ele alcançou a estrada da Floresta Velha. Em vez de continuar pela estrada em si, que era larga e lamacenta e marcada pelos sulcos cheios de chuva das rodas das carroças, Simon virou para o oeste e acompanhou sua passagem por cima do gramado alto. Abaixo dele, asfódelos brancos e guelras azuis estavam envergonhados e desprotegidos entre as marcas das rodas, como se estivessem surpresos no meio de uma lenta peregrinação de uma margem a outra. Poças pegavam o azul da tarde do céu, e a lama humilde parecia cravejada de vidros brilhantes. A uma distância do outro lado da estrada, as árvores de Aldworth formavam uma formação interminável como um exército adormecido em pé. Trevas tão completas que poderiam ser portais para a terra entre alguns dos troncos. Em outros lugares havia coisas que deviam ser cabanas de lenhador, notavelmente angulares contra as linhas graciosas da floresta. Caminhando, olhando para a interminável varanda da floresta, Simon tropeçou em um arbusto de mirtilo e arranhou dolorosamente os dois pés. Assim que percebeu no que havia tropeçado, ele parou de xingar. A maioria das frutas ainda estava verde, mas havia amadurecido o suficiente para que suas bochechas e queixo estivessem completamente manchadas de suco de frutas quando ele continuou alguns minutos depois, mastigando com satisfação. As bagas ainda não estavam muito doces,
mas ainda assim pareciam o primeiro argumento sério que ele havia encontrado em muito tempo para o ordenamento benevolente da criação. Quando ele terminou, ele enxugou as mãos em sua camisa arruinada. À medida que a estrada, com Simon como companhia, começou a subir por uma longa trilha de terreno elevado, evidências definitivas de habitação humana finalmente apareceram. Aqui e ali, na distância ao sul, os espinhos ásperos das cercas de madeira rachada se erguiam da grama alta. Além desses guardas fronteiriços desgastados pelo tempo, havia figuras indistintas movendo-se nos ritmos lentos do plantio, derrubando as ervilhas da primavera. Em algum lugar próximo, outros estariam se movendo deliberadamente pelas fileiras que dobravam os ganchos de ervas daninhas, fazendo possível para salvar os frutos de um ano ruim. Os mais jovens estariam nos telhados das cabanas, virando a palha, batendo-a firmemente com varas compridas e arrancando o musgo que crescera durante as chuvas de abril. Ele sentiu um forte desejo de atravessar os campos em direção àquelas fazendas calmas e ordenadas. Alguém certamente lhe daria trabalho, o acolheria, o alimentaria. Quão estúpido posso ser, ele pensou. Por que eu simplesmente não volto para o castelo e fico gritando no pátio comum? As pessoas do campo eram notoriamente desconfiadas de estranhos, especialmente nos dias de hoje, com rumores de banditismo e coisas piores vindo do norte. O guarda Erquino estaria procurando por ele, Simon tinha certeza. Essas fazendas isoladas provavelmente se lembrariam de um jovem ruivo que havia passado recentemente. Além disso, ele não estava com pressa de falar com estranhos, de qualquer maneira não tão perto do rei Holt. Talvez ele ficasse melhor em uma das estalagens que cercavam a floresta misteriosa se alguém o aceitasse. Eu sei alguma coisa sobre trabalhar em cozinhas, não é? Alguém vai me dar trabalho, não vai? No topo de uma elevação, ele viu a estrada à sua frente cortada por uma faixa escura, um vinco de trilhas de carroças que emergiam da floresta e serpenteavam para o sul através dos campos, uma estrada de lenhador, talvez, uma rota do local de colheita do lenhador até as terras agrícolas a oeste de Irchester. Algo escuro se erguia, angular e ereto, no ponto de encontro das duas estradas. Uma breve pontada de medo passou por ele antes que ele percebesse que era um objeto muito alto para ser alguém esperando por ele. Ele imaginou que fosse um espantalho, ou um santuário à beira da estrada para Elisia, a mãe de Deus. Encruzilhadas eram lugares infamemente estranhos, e o povo, como muitas vezes, montava uma relíquia sagrada para afastar fantasmas e vagabundos. Ao se aproximar do cruzamento, ele decidiu que estava certo sobre ser um espantalho. O objeto parece estar pendurado em uma árvore ou poste, e balançava suavemente, soprado pela brisa. Mas, ao se aproximar, viu que não era um espantalho. Logo ele não conseguia mais se convencer de que era outra coisa senão o que era, o corpo de um homem balançando em uma forca tosca. Chegou à encruzilhada. O vento diminuiu, a poeira fina da estrada pairava sobre ele em uma nuvem marrom. Ele parou para olhar impotente. A areia da estrada se acalmou, então saltou em um movimento de redemoinho mais uma vez. Os pés do homem enforcado, nus e pretos inchados, balançavam na altura do ombro de Simon. Sua cabeça pendeu para um lado, como um cachorrinho apanhado pelo Inuka, os pássaros estavam em seus olhos e rosto. Um pedaço de madeira quebrado com as palavras M.T. Kingsland riscado sobre ele bateu suavemente contra seu peito. Na estrada abaixo havia outro pedaço. Nele estava rabiscado Poache de Fro. Simon deu um passo para trás, uma brisa inocente torceu o corpo flácido de modo que o rosto se inclinou para olhar sem ver através dos campos. Ele correu pela estrada de madeira, traçando a árvore de 4 pontas em seu peito enquanto passava pela sombra da coisa. Normalmente, tal visão seria assustadora, mas fascinante,
como as coisas mortas eram, mas agora tudo o que ele podia sentir era um terror doentio. Ele mesmo havia roubado ou ajudado a roubar algo muito maior do que esse pobre ladrão furtivo jamais poderia ter sonhado. Ele havia roubado o irmão do rei da masmorra do próprio rei. Quanto tempo levaria até que eles o pegassem, como haviam pegado essa criatura devorada pelas gralhas? Qual seria a punição dele? Ele olhou para trás uma vez. O rosto arruinado virou novamente, como se estivesse assistindo sua retirada. Ele correu até que um declive na estrada bloqueou a passagem de vista. Era o fim de tarde quando chegou à pequena aldeia de Flete. Na verdade, não era bem uma vila, apenas uma pousada e algumas casas agachadas ao lado da estrada, a poucos passos da floresta. Não havia pessoas, exceto uma mulher magra parada na porta de uma das casas toscas, e um par de crianças solenes de olhos redondos que espiavam além de suas pernas. Havia, no entanto, vários cavalos nagos da fazenda, principalmente amarrados a um tronco diante da estalagem da cidade, o dragão e o pescador. Enquanto Simon passava lentamente pela porta aberta, olhando cautelosamente ao redor, vozes altas de homens saíram da escuridão cervejeira, assustando-o. Ele decidiu esperar e tentar a sorte mais tarde, quando poderia ver mais clientes parando na velha estrada da floresta. Para a noite, e sua aparência suja e esfarrapada seria menos notável. Ele seguiu a estrada um pouco mais longe. Seu estômago estava roncando, fazendo desejar ter guardado algumas de suas frutas. Havia apenas mais algumas casas e uma pequena igreja à casa de um cômodo, então a estrada virou para cima e sob o beiral da floresta e Flete, como era, acabou. Logo após o limite da cidade, ele encontrou um pequeno riacho borbulhando sobre o solo preto e frondoso. Ele se ajoelhou e bebeu. Ignorando os arbustos e a umidade o melhor que pôde, ele tirou os sapatos novamente para usar como travesseiro e se enrolou na base de um carvalho vivo, fora da vista da estrada e da última casa. Ele adormeceu rapidamente sob as árvores, um convidado agradecido em seu salão frio. Simon sonhou, encontrou uma maçã caída no chão ao pé de uma grande árvore branca, uma maçã tão brilhante, redonda e vermelha que mal se atreveu a mordê-la. Mas sua fome era forte, e logo ele a levou à boca e pôs os dentes nela. O sabor era maravilhoso, todo crocante e doce, mas quando olhou para onde havia mordido viu o corpo fino e escorregadio de um verme enrolado sob a superfície brilhante. Ele não suportava jogar a maçã fora, no entanto era uma fruta tão bonita, e ele estava faminto. Ele a virou e mordeu o outro lado, mas quando seus dentes se encontraram ele se afastou e viu mais uma vez o corpo sinuoso do verme. Ele mordeu várias vezes, cada vez em um lugar diferente, mas cada vez a coisa escorregadia estava sob a pele. Parecia não ter cabeça nem cauda, mas apenas espirais intermináveis enroladas em torno do núcleo, espalhando-se pela carne fria e branca da maçã. Simon acordou sob as árvores com a cabeça doendo e um gosto amargo na boca. Ele foi ao riacho para beber, sentindo-se fraco de espírito. Quando alguém já esteve tão sozinho? A luz oblíqua da tarde não tocava a superfície afundada do riacho, enquanto se ajoelhava por um momento olhando para a água escura e murmurante, sentiu que já estivera em um lugar como aquele antes. Enquanto ele se perguntava, a voz suave do vento das árvores foi dominada por um murmúrio crescente de vozes. Por um momento, temeu estar sonhando de novo, mas, ao se virar, viu uma multidão, pelo menos uma vintena, subindo a velha estrada da floresta, em direção a Flete. Ainda à sombra das árvores, avançou para observá-los, secando a boca com o braço da camisa. Os manifestantes eram camponeses, vestidos com a tosca roupa de coleiro do bairro, mas com um ar festivo. As mulheres tinham fitas retorcidas em seus cabelos soltos, azuis, douradas e verdes.
As saias giravam sobre os tornozelos nus. Alguns que corriam na frente carregavam pétalas de flores em seus aventais que jogavam esvoaçantes no chão. Os homens, alguns jovens e leves, outros mancos, carregavam nos ombros uma árvore derrubada. Seus galhos eram tão enfeitados com fitas quanto as mulheres, e os homens o seguravam no alto, balançando com desenvoltura enquanto subiam a estrada. Simon sorriu fracamente. Amai a árvore. É claro. Era dia de Beltane hoje, e eles estavam trazendo Amai a árvore. Ele muitas vezes viu a árvore subir na praça da Batalha de Erchester. Ponto. De repente, seu sorriso parecia muito largo. Ele estava tonto. Ele se agachou entre o pincel de ocultação. Agora as mulheres estavam cantando, suas vozes doces misturando-se desigualmente enquanto a multidão dançava e girava. Venha agora para o Beredon. Venha para a colina das sarças. Coloque sua alegre coroa de flores. Venha dançar ao lado do meu fogo. Os homens responderam, vozes ásperas e alegres. Vou dançar diante do seu fogo, moça. Então, na sombra da floresta. Vamos colocar uma cama de flores para baixo. E acabe com a tristeza. Ambos juntos cantaram o refrão. Então fique embaixo deste irmã-sol. Cante oi. Ei arro. Fique sob o poste da maia. Cante oi. Deus está crescendo. As mulheres estavam começando outro verso, um sobre malva rosa e folhas de lírio rei das flores, enquanto a banda barulhenta se aproximava de Simon. Apanhado por um momento no alto astral, sua cabeça tonta cheia de música exuberante, ele começou a avançar. A menos de 10 passos, na estrada manchada de sol, um dos homens mais próximos dele tropeçou, com uma fita enrolada em volta dos olhos. Um companheiro ajudou a desembaraçar-se. Quando ele puxou a fita dourada, seu rosto ruivo se enrugou em um largo sorriso. Por alguma razão, o flash de dentes risonhos manteve Simon a um passo de deixar o esconderijo das árvores. O que eu estou fazendo? Ele se repreendeu. O primeiro som de vozes amigas e eu saio saltitando para o ar livre. Essas pessoas são foliões, mas um cão de caça também brincará com seu dono e ai do estranho que aparecer sem avisar. O homem que ele estava observando gritou algo para seu companheiro que Simon não conseguiu ouvir por cima do barulho da multidão, então se virou e ergueu uma fita, gritando para outra pessoa. A árvore saltou, e quando os últimos retardatários da procissão passaram, Simon saiu para a estrada e o seguiu uma figura magra e envolta em trapos. Ele poderia ter sido o espírito triste da árvore perseguindo melancolicamente seu lar roubado. O desfile cambaleante subiu uma pequena colina atrás da igreja. Através dos amplos campos, a última lasca de sol estava desaparecendo rapidamente. A sombra do telhado da igreja árvore se estendia sobre a colina como uma faca longa e de cabo curvo. Sem saber o que estava planejado, Simon ficou bem atrás do grupo enquanto eles carregavam a árvore pela pequena elevação, tropeçando e pegando as urzes recém-nascidas. No topo, os homens se reuniram, suados e cheios de brincadeiras barulhentas, e enfiaram o baú em um buraco cavado ali. Então, enquanto alguns seguravam o volume oscilante, outros escoravam a base com pedras. Por fim, eles recuaram. A árvore maia cambaleou um pouco, depois inclinou-se ligeiramente para o lado, arrancando uma gargalhada apreensiva da multidão. Aguentou, apenas ligeiramente fora de prumo. Um grande aplauso subiu. Simon, nas sombras das árvores, deu voz a um pequeno e feliz ruído, então teve que se esconder enquanto sua garganta apertava. Ele tossiu até que a escuridão vibrou diante de seus olhos. Fazia quase um dia inteiro desde que ele proferiu uma palavra. Com os olhos lacrimejando, ele rastejou de volta para fora. Um fogo foi aceso ao pé da colina.
com seu ponto mais alto pintado pelo pôr do sol e as chamas balançando abaixo, a árvore parecia uma tocha acesa em ambas as extremidades. Irresistivelmente atraído pelo cheiro de comida, Simon aproximou-se dos gaffers e fofoqueiros que espalhavam panos e punham o jantar junto ao muro de pedra atrás da igrejinha. Ele ficou surpreso e desapontado ao ver como as lojas eram escassas recompensas pequenas para um dia de festival e, uma sorte terrível, uma chance ainda menor de ele escapar despercebido. Os homens e mulheres mais jovens começaram a dançar ao redor da base da árvore maia, tentando fazer um anel. O círculo, com tombos bêbados e outros impedimentos, nunca se uniu completamente. Os espectadores gritaram ao ver os dançarinos estendendo a mão em vão para se aproximar enquanto rodopiavam vertiginosamente. Um por um, os foliões foram se afastando da dança, cambaleando, às vezes rolando morro abaixo para se deitarem no fundo, rindo impotentes. Simon ansiava por se juntar a eles. Logo grupos de pessoas estavam sentados ao redor da grama e ao longo do muro. A ponta mais alta da árvore era uma ponta de lança de rubi, capturando os raios finais do sol. Um dos homens na base da colina trouxe uma flauta de canela e começou a tocar. Um silêncio gradual desceu enquanto ele falava, tocado apenas por sussurros e um ocasional guincho de risadas abafadas. Por fim, a escuridão azul que respirava cercava todos eles. A voz melancólica da flauta pairava acima, como o espírito de um pássaro melancólico. Balançando suavemente, como uma bétula esguia no caminho do vento, ela começou a cantar. Simon sentiu o grande vazio dentro de si se abrir para a música, para a noite, para o cheiro paciente e satisfeito da grama e de outras coisas que cresciam. Ó fiel amigo, ó Tília, ela cantou. Isso me abrigou quando eu era jovem. Ó me diga do meu infiel. Seja meu amigo novamente. Aquele que era o desejo do meu coração. Quem prometeu tudo por todos, por sua vez. Deixou-me desamparado, meu coração desprezou. E fez do amor um mentiroso. Para onde ele foi, ó Tília? Nos braços de que doce amigo? Que chamada irá trazê-lo de volta? Ó espio para mim. Não me pergunte isso, minha amante justa. Eu gostaria de não responder a você. Pois eu só poderia responder a verdade. E eu pouparia seus sentimentos. Não me negue. O lindem alto. Diga-me quem o segura esta noite. Que mulher derrubou meu direito? Quem o mantém longe da minha ligação? Ó amante justa, então a verdade eu direi. Ele não virá mais para você. Esta noite ele caminhou pela margem do rio. E tropeçou ali e caiu. A mulher do rio agora ele segura. E ela, por sua vez, se apega a ele. Mas ela vai mandá-lo de volta novamente. Tudo molhado e frio do rio. Assim ele virá de lá novamente. Tudo molhado e frio do rio. Quando a garota de cabelos pretos sentou-se novamente, o fogo crepitava e cuspia, como se zombasse de uma música tão úmida e terna. Simon correu para longe do fogo, seus olhos se enchendo de lágrimas. A voz da mulher havia despertado nele uma fome feroz por seu lar, pelas vozes brincalhonas dos ajudantes de cozinha, as gentilezas improvisadas das camareiras, sua cama, seu fosso, a extensão longa e salpicada de sol dos aposentos de Morgenes. Até mesmo ele se entristeceu ao perceber a presença austera de Raquel, o dragão. Os murmúrios e risos atrás dele encheram a escuridão da primavera como zumbido de asas suaves. Cerca de 20 pessoas estavam na rua diante da igreja. A maioria deles, em grupos de 2, 3 ou 4, parecia se dirigir através da escuridão em direção ao dragão e pescador. A luz do fogo brilhava dentro da porta, pontilhando os vagabundos na varanda com uma luz amarela.
Quando Simon se aproximou, ainda enxugando os olhos, os odores de carne e cerveja marrom rolaram sobre ele como uma onda do mar. Ele andava devagar, vários passos atrás do último grupo, perguntando-se se deveria pedir trabalho logo, ou apenas esperar no calor sociável até mais tarde, quando o estalajadeiro poderia ter um momento para falar com ele e ver que ele era um rapaz de confiança. Ele ficou com medo só de pensar em pedir a um estranho para acolhê-lo, mas o que mais ele poderia fazer? Dormir na floresta como uma fera? Enquanto se contorcia em meio a um grupo de fazendeiros bêbados discutindo os méritos da tosquia no final da temporada, ele quase tropeçou em uma figura escura encolhida contra a parede sob a placa oscilante da pousada. Um rosto redondo e rosado com pequenos olhos escuros virou-se para encará-lo. Simon murmurou ruídos de desculpas, e estava seguindo em frente quando se lembrou. Eu conheço você, ele disse para a figura agachada, os olhos escuros se arregalaram como se estivessem alarmados. Você é o frade que conheci na Maine Hall. E o irmã Cadraque? Cadraque, que por um breve momento parecia que poderia se arrastar sobre as mãos e os joelhos, estreitou os olhos para olhar por sua vez. Você não se lembra de mim? Ele disse excitado. A visão de um rosto familiar era tão inebriante quanto o vinho. Meu nome é Simon. Dois fazendeiros se viraram para olhar turva e sem curiosidade na direção deles, e ele sentiu uma pontada de medo, lembrando-se de que era um fugitivo. Meu nome é Simon, ele repetiu em uma voz mais suave. Um olhar de reconhecimento, e algo mais, passou pelo rosto rechonchudo do monge Simon. Ah, claro, rapaz. O que o traz, então, do grande Erchester para o triste pequeno flete? Com a ajuda de uma longa vara que estava encostada na parede ao lado dele, Cadraque ficou de pé. Bem, Simon ficou perplexo. Sim, o que você está fazendo, seu idiota, para iniciar uma conversa com quase estranhos? Pense, estúpido. Morgenes tentou lhe dizer que isso não era um jogo. Eu estive em uma missão, para algumas pessoas no castelo. E você decidiu pegar o pouco de dinheiro que restava para você e parar no famoso dragão e pescador. Cadraque fez uma careta, e comer um pouco. Antes que Simon pudesse corrigi-lo, ou decidir se ele queria, o monge continuou. O que você deveria querer, então, é tomar seu jantar comigo e me deixar pagar sua conta. Não, rapaz, eu insisto. É apenas uma justiça, depois das maneiras gentis que você mostrou a um estranho. Simon não conseguiu pronunciar uma palavra antes que o irmão Cadraque o segurasse pelo braço, puxando-o para a sala pública. Alguns rostos se viraram quando entraram, mas os olhos de ninguém se detiveram. A sala era comprida e de teto baixo, alinhada ao longo de ambas as paredes com mesas e bancos tão manchados de vinho, talhados esculpidos que pareciam mantidos juntos apenas pelo molho seco e sebo com que estavam tão generosamente salpicados. Na extremidade mais próxima da porta, um fogo crepitante ardia em uma ampla lareira de pedra. Um camponês coberto de fuligem e suando estava virando um pedaço de carne no espeto. Ele estremeceu quando a gordura pingando fez as chamas chiarem. Para Simon tudo de repente parecia e cheirava como o céu. Cadraque o arrastou para um ponto ao longo da parede do fundo. O tampo da mesa estava tão rachado e esburacado que doía apoiar os cotovelos esfolados na superfície. O monge sentou-se à sua frente, recostando-se na parede e estendendo as pernas ao longo do banco. Em vez das sandálias que Simon teria esperado, o frade usava botas esfarrapadas, rasgadas pelo clima e pelo uso difícil. Estalajadeiro. Onde está você, digno publicano? Cadraque ligou. Um par de moradores de sobrancelhas azuis e sobrancelhas de besouro que Simon teria jurado que eram gêmeos olhavam da mesa oposta com aborrecimento escrito em cada sulco facial.
Depois de um pouco de espera, o dono apareceu, um homem barbudo e barbudo com uma cicatriz profunda no nariz e no lábio superior. Ah, aí está você, disse Cadraque. Deus o abençoe, meu filho, e traga para cada um uma caneca de sua melhor cerveja. Então, você fará a gentileza de nos arrancar um pouco daquele baseado isso, e 2 trincheiras de pão para encharcar. Graças a você, rapaz. O proprietário franziu a testa com as palavras de Cadraque, mas acenou com a cabeça brevemente e foi embora. Ao sair, Simon ouviu resmungar Ernestiro sodomita. A cerveja veio logo, e então a carne, então mais cerveja. A princípio Simon comeu como um cachorro faminto, mas depois de aliviar sua fome inicial e desesperada e olhar ao redor da sala para se certificar de que ninguém estava prestando atenção indevida, ele diminuiu o ritmo e começou a prestar atenção à conversa sinuosa do irmão Cadraque. O Ernestiro era um contador de histórias maravilhoso, apesar do sotaque que às vezes o tornava um pouco difícil de entender. Simon se divertiu muito com a história do arpista Itinag e sua longa noite, apesar de estar um pouco chocado ao ouvir tal história contada por um homem de pano. Ele riu tanto das aventuras de Rede Atraine e da mulher Sitife Naju que borrifou cerveja em sua camisa já manchada. Eles demoraram muito tempo, a estalagem estava meio vazia quando o estalajadeiro barbudo terminou de encher as canecas pela 4ª vez. Cadraque, com ampla gesticulação, estava contando a Simon sobre uma luta que ele havia testemunhado uma vez nas docas de Ancis Felipe em Perdruim. 2 monges, explicou ele, haviam se empurrado para quase inconsciência durante uma discussão sobre se o Lord Osiris havia libertado magicamente um homem de um feitiço de porco na ilha de Grenoman. Exatamente no ponto mais excitante o irmão Cadraque estava agitando os braços com tanto entusiasmo na descrição que Simon temeu cair do banco. O taverneiro bateu uma jarra de cerveja ruidosamente no meio da mesa. Cadraque, apanhado em meio a uma exclamação, ergueu os olhos. Sim, meu bom senhor, ele perguntou, arqueando uma sobrancelha espessa. E como podemos ajudá-lo? O estalajadeiro estava com os braços cruzados, um olhar de suspeita beliscando seu rosto. Deixei você ficar com o crédito até agora porque você é um homem de fé, pai, disse ele, mas devo fechar em breve. Isso é tudo o que está afligindo você. Um sorriso correu pelo rosto redondo de Cadraque. Nós já estaremos aqui para contar com você, bom companheiro. Qual era o seu nome, então? Freuaru? Bem, não tema então, bom homem Freuaru. Deixe o rapaz e eu terminarmos essas besteiras e então vamos deixar você dormir. Freuaru assentiu com a barba, mais ou menos satisfeito, e saiu para gritar com o garoto do espeto. Cadraque esvaziou sua caneca com um longo e ruidoso gole, então voltou seu sorriso para Simon. Beba, agora, rapaz. Não devemos deixar o homem esperando. Eu sou da ordem granisiana, você sabe, e tenho um sentimento pelo pobre sujeito. Entre outras coisas, o bom São Granis é o patrono dos estalajadeiros e dos bêbados, uma dupla bastante natural. Simon riu e esvaziou sua xícara, mas enquanto coloque-o para baixo um dedo de memória puxado para ele. Cadraque não lhe disse quando se conheceram em Erchester que ele era de alguma outra ordem. Algo com um V. Vilderivan. O monge estava vasculhando os bolsos de sua túnica com um olhar de grande concentração no rosto, então Simon deixou a pergunta passar. Depois de um momento, Cadraque tirou uma bolsa de couro e a deixou cair sobre a mesa, não fez nenhum som, nenhum tinido, nenhum timido. A testa brilhante de Cadraque se enrugou em um olhar de preocupação, e ele segurou a bolsa até a orelha e a sacudiu lentamente. Ainda não havia som. Simon encarou. Ah, rapaz, disse o frade tristemente, você vai ver isso agora.
Eu parei para ajudar um pobre mendigo hoje, levei-o até a água e lavei seus pés sangrando, e veja o que ele fez para retribuir minha bondade. Cadraque virou a bolsa para que Simon pudesse ver o buraco aberto no fundo. Você pode se perguntar por que eu às vezes temo por este mundo perverso, jovem Simon. Ajudei o homem e, ora, ele deve ter me roubado enquanto eu o carregava. O monge soltou um grande suspiro. Bem, rapaz, temo que terei que prevalecer sobre sua bondade humana e caridade aidonita para me emprestar o dinheiro que estamos devendo, a que em breve posso pagar de volta. Não tenha medo. TCH. Ele estalou, acenando com a carteira aberta para Simon de olhos arregalados. Oh, mas este mundo está doente com o pecado. Simon ouviu as palavras de Cadraque apenas vagamente, um murmúrio de sons em sua cabeça confusa. Ele não estava olhando para o buraco, mas para a gaivota trabalhada no couro em grosso fio azul. A agradável embriaguez de um minuto antes se tornara pesada e amarga. Depois de um momento, ele ergueu o olhar até que seus olhos encontraram os do irmão Cadraque. A cerveja e o calor da sala comunal coraram as bochechas e orelhas de Simon, mas agora ele sentiu uma onda de sangue que estava ainda mais quente subindo de seu coração acelerado. Essa é minha bolsa, ele disse. Cadraque piscou como um texugo inexplorado. O que, rapaz? Ele perguntou apreensivo, deslizando lentamente para longe da parede até o meio do banco. Receio que eu não estava ouvindo você bem. Essa bolsa é minha. Simon sentiu toda a mágoa, toda a frustração de perdê-lo vir à tona, o rosto desapontado de Judith, a triste surpresa do Dr. Morgenes e a doença chocada da confiança traída. Todos os pelos ruivos de seu pescoço se eriçaram como cerdas de javali. Ladrão, ele gritou de repente, e deu um bote, mas Cadraque tinha o previsto. O pequeno monge estava fora do banco e deslizando para trás ao longo da estalagem em direção à porta. Agora espere, garoto, é um erro que você está cometendo, ele gritou, mas se realmente pensava assim, não parecia ter muita fé em sua capacidade de convencer Simon. Sem parar por um momento, ele agarrou sua bengala e saltou para fora da porta. Simon estava atrás dele em uma corrida, mas mal havia passado pelo batente da porta quando se sentiu agarrado pela cintura por um par de braços de urso. Um momento depois, ele estava no chão, a respiração pressionada, as pernas balançando desamparadamente. Agora, o que você pensa que está fazendo, e? Frearu grunhiu em seu ouvido. Virando-se na porta, ele virou Simon de volta para a sala comunal pintada de fogo. Simon caiu no chão molhado e ficou ofegante por um momento. É o monge, ele gemeu finalmente. Ele roubou minha bolsa. Não o deixe escapar. Frearu enfiou a cabeça brevemente para fora da porta. Bem, se isso é verdade, ele se foi há muito tempo, mas como eu sei que isso não faz parte do plano, hein? Como eu sei que vocês dois não fazem esse truque de monge catamita em todas as pousadas daqui até o Taniete. Alguns bebedores tardios riram atrás dele. Levante-se, garoto, ele disse, agarrando o braço de Simon e puxando-o rudemente para ficar de pé. Vou ver se Delhelm ou Godistan já ouviram falar de vocês antes. Ele empurrou Simon para fora da porta e ao redor do prédio, segurando seu braço preso em um aperto firme. O luar iluminava o telhado de palha pálida do estábulo e as primeiras árvores sentinelas da floresta a poucos passos de distância. Eu não sei por que você não pediu apenas trabalho, seu burro, Frearu rosnou enquanto impulsionava o jovem cambaleante diante dele. Com meu Reanfax parado, eu poderia ter usado um jovem de bom tamanho como você. Maldita tolice, e apenas fique de boca fechada. Ao lado do estábulo havia uma pequena cabana, destacando-se, mas ainda conectada ao corpo principal da pousada. Frearu bateu com o punho na porta. Delhelm, ele chamou.
Você está acordado? Venha ver esse rapaz e me diga se você já ouviu antes. O som de passos podia ser ouvido lá dentro. Sangrenta árvore, é você, Freuaru? Uma voz resmungou. Temos que estar na estrada no canto do galo. A porta se abriu. A sala atrás estava iluminada por várias velas. Sorte sua que estávamos jogando dados, e ainda não dormimos, disse o homem que abriu a porta. O que é isso? Os olhos de Simon se arregalaram e seu coração explodiu em palpitações horrorizadas. Este homem, e aquele que polia sua espada em um dos lençóis da cama, usava a libré verde da guarda Erquino de Elias. Esse jovem rufião e ladrão de Freuaru teve tempo de dizer, quando Simon se virou e deu uma cabeçada no estômago do estalajadeiro. O homem barbudo caiu com um suspiro assustado. Simon saltou sobre suas pernas chutando e se dirigiu para o abrigo da floresta. Em poucos passos saltitantes ele havia desaparecido. Os dois soldados olharam para ele com surpresa muda. No chão em frente à porta iluminada por velas Freuaru, o taverneiro xingou e rolou e chutou e voltou a xingar. 16. A flecha branca. Não é justo, Simon soluçou talvez pela 100ª vez, batendo no chão molhado. Folhas grudadas nos nós dos dedos avermelhados, ele não se sentia nem um pouco mais quente. Não é justo, ele murmurou, enrolando de volta em uma bola. O sol já havia nascido há 1 hora, mas a luz tênue não trazia calor. Simon estremeceu e chorou. E não era justo, não era nada. O que ele tinha feito para estar deitado úmido, miserável e sem teto na floresta de Aldiort enquanto outros dormiam em camas quentes, ou apenas se levantavam para comer pão e leite e roupas secas? Porque ele deveria ser caçado e perseguido como um animal imundo? Ele tentara fazer o que era certo, ajudar seu amigo e o príncipe, e isso o transformara em um pária faminto. Mas Morgenes ficou muito pior, não foi? Uma parte dele apontou com desprezo. O pobre médico provavelmente trocaria de lugar com você de bom grado. Mesmo isso, porém, não tinha importância. O Dr. Morgenes pelo menos tinha alguma ideia do que estava envolvido, do que poderia acontecer. Ele próprio havia sido, pensou com desgosto, tão inocente e estúpido quanto um rato que sai de casa para brincar de pega-pega com o gato. Por que Deus me odeia tanto? Simon se perguntou, fungando. Como poderia Osíris Aidon, que o padre disse que cuidava de todos, tê-lo deixado para sofrer e morrer no deserto assim? Ele explodiu em um novo choro. Esfregando os olhos algum tempo depois, ele se perguntou quanto tempo ele estava deitado lá olhando para o nada. Ele se levantou, afastando-se da árvore protetora para sacudir a vida de volta em suas mãos e pés. Ele voltou para a árvore tempo suficiente para esvaziar sua bexiga, então caminhou mal-humorado até o pequeno riacho para beber. A dor impiedosa em seus joelhos, costas e pescoço repreendia a cada passo. Malditos sejam todos para o inferno. E dane-se a maldita floresta. E Deus, também, para esse assunto. Ele olhou para cima com medo de seu punhado de água gelada, mas sua blasfêmia silenciosa ficou impune. Quando terminou, moveu-se um pouco rio acima até um lugar onde o riacho se transformava em uma poça, e as águas turbulentas eram suavizadas. Enquanto se agachava, olhando para seu reflexo ondulado de lágrimas, sentiu uma resistência na cintura que tornava difícil se curvar sem se firmar com as mãos. O manuscrito do médico, ele lembrou. Ele se levantou, puxando a massa quente e flexível entre as calças e a frente da camisa. Seu cinto havia feito um vinco no comprimento de todo o pacote. Ele as carregara por tanto tempo que as páginas estavam moldadas na curva de sua barriga como uma peça de armadura. Em sua mão eles estavam curvados como uma vela com o peito do vento.
A primeira página estava manchada e coberta de sujeira, mas Simon reconheceu a escrita pequena e intrincada do médico. Ele estava usando a armadura fina das palavras de Morgenes. Ele sentiu uma súbita pontada feroz como fome, e colocou os papéis gentilmente de lado, voltando seu olhar para a piscina. Levou um momento para separar seu próprio reflexo das faixas e manchas de sombra projetadas na superfície da água. A luz estava atrás dele, sua imagem era em grande parte silhueta, uma figura escura com apenas a sugestão de traços ao longo da têmpora, bochecha e mandíbula iluminadas. Virando a cabeça para pegar o sol, ele olhou pelo canto do olho para ver um animal caçado espelhado na água, sua orelha inclinada como se estivesse ouvindo uma perseguição, o cabelo uma cerca de tufos emaranhados, o pescoço inclinado de uma forma que não falava de civilização, mas de vigilância e medo. Ele rapidamente pegou o manuscrito e caminhou até a margem do riacho. Estou completamente sozinho. Ninguém vai cuidar de mim nunca mais. Não que alguém já tenha feito isso. Ele pensou que podia sentir seu coração quebrando dentro de seu peito. Depois de procurar por alguns minutos, ele encontrou um pedaço de sol e se acomodou para secar as lágrimas e pensar. Parecia óbvio, enquanto ouvia o ecoar o discurso dos pássaros na floresta sem som, que ele deveria encontrar roupas mais quentes se fosse passar as noites ao ar livre. Isso certamente teria que fazer até que se afastasse mais. O rei Holt. Ele também precisava decidir para onde estava indo. Ele começou a folhear distraidamente os papéis de Morgenes, cada um repleto de palavras. Palavras como alguém poderia pensar em tantas palavras ao mesmo tempo, quanto mais escrevê-las? Isso fez seu cérebro doer só de pensar nisso. E de que serviam, pensou ele, com o lábio trêmulo de amargura, quando você estava com frio e com fome, ou quando Pirates estava à sua porta? Ele separou 2 páginas. A de baixo rasgou, e ele sentiu como se tivesse insultado um amigo sem querer. Ele olhou para ele por um momento, traçando solenemente a caligrafia familiar com um dedo arranhado, então o ergueu para pegar a luz, apertando os olhos para ler. É estranho, então, pensar como aqueles que escreveram as canções e histórias que entretinham a brilhante corte de John fizeram dele, em um esforço para construí-lo maior que a vida, menor do que ele realmente era. Lendo pela primeira vez, confundindo-o palavra por palavra, ele não conseguiu entender nada. Mas ao lê-lo novamente, as cadências do discurso de Morgene saíram. Ele quase sorriu, esquecendo por um momento sua situação horrível. Ainda fazia pouco sentido para ele, mas reconheceu a voz do amigo. Considere, por exemplo, continuou, sua vinda para Erquimândia vindo da ilha de Warinsten. Os baladeiros queriam que Deus o convocasse para matar o dragão Shurakai, que ele tocou a costa em Graneford com sua espada Brightnail na mão, sua mente voltada apenas para esta grande tarefa. Embora seja possível que um Deus benevolente tenha chamado para libertar a terra da fera temível, resta explicar por que Deus permitiu que o referido dragão devastasse o país por longos anos antes de levantar seu inimigo. Claro, aqueles que o conheceram naqueles dias lembraram que ele deixou Arinsten, filho de um fazendeiro sem espada, e chegou às nossas costas na mesma condição, nem sequer pensou no verme vermelho até passar quase um ano em nossa Erquimândia. Foi muito reconfortante ouvir a voz de Morgenes novamente, mesmo que fosse apenas em sua própria cabeça, mas ele ficou intrigado com a passagem. Morgenes estava tentando dizer que o preste João não tinha matado o dragão vermelho, ou apenas que ele não tinha sido escolhido por Deus para fazê-lo? Se ele não foi escolhido pelo Senhor Osíris no céu, como ele matou a Arquifera? O povo de Erquimândia não disse que ele era o rei ungido por Deus? Enquanto ele estava sentado pensando, um vento frio desceu por entre as árvores e arrepiou seus braços.
Ai, Dom, amaldiçoe, preciso encontrar uma capa ou algo quente para vestir, pensou. E decida para onde estou indo, em vez de ficar sentado aqui pensando como um imbecil com escritos antigos. Parecia óbvio agora que seu plano do dia anterior de cobrir-se com uma camada rasa de anonimato, tornar-se um pedreiro ou um lavador em algum albergue rural era uma noção impossível. Se os dois guardas que ele escapou o teriam conhecido, não era o problema. Se eles não o tivessem reconhecido, alguém eventualmente o reconheceria. Ele tinha certeza de que os soldados de Elias já estavam batendo no campo por ele. Ele não era apenas um servo fugitivo, ele era um criminoso terrível. Várias mortes já haviam sido pagas por causa da fuga de Josua. Não haveria misericórdia para Simon se ele caísse nas mãos do guarda Erquino. Como ele poderia escapar? Onde ele iria? Ele sentiu o pânico aumentar novamente e tentou suprimi-lo. O último desejo de Morgenes era que ele seguisse Josua até Naglimund. Parecia agora que era o único curso útil. Se o príncipe tivesse escapado bem, certamente daria as boas-vindas a Simon. Se não, então sem dúvida os vassalos de Josua trocariam o santuário por notícias de seu senhor. Ainda assim, era um longo caminho até Naglimund. Simon conhecia a rota e a distância apenas pela reputação, mas ninguém diria que era curto. Se ele continuasse a seguir a velha estrada da floresta para o oeste, eventualmente cruzaria a estrada de Weldhelm, que corria para o norte ao longo da base das colinas que lhe deram o nome. Se pudesse encontrar o caminho para Weldhelm, pelo menos estaria na direção certa. Com uma tira rasgada da bainha de sua camisa, ele amarrou os papéis, enrolando-os em um cilindro, enrolando o pano em volta dele, amarrando com cuidado torcer as pontas. Ele notou que havia negligenciado uma página, estava de lado e, ao pegá-lo, viu que era o que seu próprio suor havia manchado. No borrão de letras arruinadas uma frase escapou, as palavras saltaram para ele. Se ele foi tocado pela divindade, foi mais evidente em suas idas e vindas, em encontrar o lugar certo para estar no momento mais adequado e lucrar com isso. Não era exatamente uma adivinhação ou profecia, mas o fortaleceu um pouco e endureceu sua determinação. Seria para o norte, para Naglimund. Uma jornada de um dia espinhoso, doloroso e miserável no sotavento da velha estrada da floresta. Foi recuperado em parte por uma descoberta fortuita. Enquanto ele andava pelo mato, contornando o chalé ocasional que se agachava a pouca distância da estrada, ele vislumbrou pela fenda na cobertura da floresta um tesouro inestimável, a roupa suja de alguém. Enquanto ele se arrastava em direção à árvore, cujos galhos estavam enfeitados com roupas úmidas e um cobertor sujo e encharcado, ele ficou de olho na cabana surrada de palha que ficava a alguns passos de distância. Seu coração batia rapidamente quando ele puxou para baixo uma capa de lã tão pesada com umidade que ele cambaleou quando ela deslizou em seus braços. Nenhum alarme foi dado na cabana, na verdade, ninguém parecia estar em lugar nenhum. Por alguma razão, isso o fez se sentir ainda pior com o roubo. Enquanto voltava para as árvores com seu fardo, ele viu novamente em sua mente uma placa de madeira tosca batendo contra um peito que não respirava. A questão era, Simon rapidamente percebeu, viver a vida de fora da lei não era nada parecido com as histórias de Desmond Wood, o bandido, que Shen lhe contara, pilares altos de troncos de árvores sustentando um teto distante de folhas e céu azul, um pavilhão arejado onde cavaleiros como Sertalistro de Perdruim ou o grande Camariz cavalgavam cavalos galantes e livravam senhoras enfeitiçadas de destinos hediondos. Preso em uma realidade indócil, quase malévola, Simon descobriu que as árvores da orla da floresta se amontoavam, galhos entrelaçados como cobras de nós corrediços.
A vegetação rasteira em si era um obstáculo, um campo interminável de espinheiros e troncos caídos que jaziam quase invisíveis sob o musgo e as folhas mofadas. Naqueles primeiros dias, quando de vez em quando se encontrava numa clareira e podia andar sem embaraços por um curto período, o som de seus próprios passos tamborilando no solo solto fazia-se sentir exposto. Ele se pegou correndo pelos vales sob a luz oblíqua do sol, rezando pela segurança da vegetação rasteira novamente. Essa falta de coragem o enfureceu tanto que ele se forçou a atravessar essas clareiras lentamente. Às vezes ele até cantava canções corajosas, ouvindo o eco como se o som de sua voz vacilando e morrendo nas árvores abafadas fosse a coisa mais natural do mundo, mas uma vez recuperados os espinheiros, raramente conseguia se lembrar do que havia cantado. Embora as lembranças de sua vida em Heihout ainda enchiam sua cabeça, elas se tornaram fiapos de lembranças que pareciam cada vez mais distantes e reais, substituídas por uma névoa crescente de raiva, amargura e desespero. Sua casa e felicidade haviam sido roubadas dele. A vida no Heihout tinha sido uma coisa grandiosa e tranquila, as pessoas gentis, as acomodações maravilhosamente confortáveis. Agora, ele atravessava a floresta tortuosa hora após hora sombria, inundado de miséria e autopiedade. Ele sentiu seu antigo eu Simon desaparecendo, e mais de seu pensamento acordado girando em torno de apenas duas coisas: seguir em frente e comer. A princípio, ele havia ponderado muito se deveria pegar a estrada aberta para acelerar e arriscar a descoberta, ou tentar segui-la da segurança da floresta. A última parecia a melhor ideia, mas ele rapidamente descobriu que as duas, estrada e orla da floresta, divergiam amplamente em certos pontos, e no emaranhado de Odeart muitas vezes era assustadoramente difícil encontrar a estrada novamente. Ele também percebeu com um embaraço doloroso que não tinha a menor ideia de como fazer uma fogueira, algo em que nunca havia pensado enquanto ouvia Shen descrevendo o divertido mundo de seus companheiros bandidos banqueteando-se com carne de veado assada em sua mesa na floresta. Sem tocha para iluminar seu caminho, parecia que a única coisa possível a fazer era seguir a estrada à noite, quando o luar permitia. Ele então dormiria à luz do dia e usaria as horas restantes de sol para se arrastar pela floresta. Nenhuma tocha significava nenhum fogo de cozinha, e este foi, de certa forma, o golpe mais duro de todos. De vez em quando ele encontrava ninhadas de ovos salpicados depositados pela perdiz-mãe em esconderijos de grama emaranhada. Estes forneceram algum alimento, mas era difícil sugar as gemas pegajosas e frias sem pensar nas glórias quentes e perfumadas da cozinha de Judith, e refletir amargamente nas manhãs em que ele estava com tanta pressa para ver Morgenes ou para o torneio de campo de que ele havia deixado grandes pedaços de manteiga e pão com mel entocados em seu prato. Agora, de repente, o pensamento de uma crosta amanteigada era um sonho de riqueza. Incapaz de caçar, sabendo pouco ou nada sobre quais plantas selvagens poderiam ser comidas sem danos, Simon devia sua sobrevivência ao furto nos jardins dos Cotsmen locais. Mantendo um olho cauteloso para cães ou moradores raivosos, ele descia do abrigo da floresta para vasculhar as hortaliças lamentavelmente esparsas, raspando cenouras e cebolas ou arrancando maçãs às pressas dos galhos mais baixos, mas mesmo esses escassos bens eram poucos e distantes entre si. Muitas vezes, enquanto caminhava, as dores da fome eram tão grandes que ele gritava de raiva, chutando selvagemente os arbustos emaranhados. Uma vez ele chutou com tanta força e gritou tão alto que, quando caiu de cara na vegetação rasteira, não conseguiu se levantar por muito tempo. Ficou deitado ouvindo os ecos de seus gritos desaparecerem e pensou que ia morrer.
Não, a vida na floresta não era nem um décimo tão gloriosa quanto ele imaginara naquelas tardes longínquas de Heiroth, agachado nos estábulos cheirando feno e couro, ouvindo as histórias de Shen. O poderoso coração velho era um anfitrião sombrio e avarento, com ciúmes de distribuir conforto a estranhos. Escondendo-se em arbustos espinhosos para dormir fora das horas de sol, abrindo caminho úmido e trêmulo pela escuridão sob a lua coberta de árvores, ou correndo furtivamente pelos canteiros em sua capa flácida e grande demais, Simon sabia que era mais um coelho do que bandido. Embora ele carregasse as páginas enroladas da vida de John de Morgenes para onde quer que fosse, segurando-as como um bastão de ofício ou a árvore abençoada de um padre, cada vez menos com o passar dos dias ele realmente as lia. No finalzinho do dia, entre uma refeição patética se alguma e a escuridão assustadora e estreita do mundo lá fora, ele abria o embrulho e lia uma parte de uma página, mas todos os dias a sensação de parecia mais difícil de entender. Uma página, na qual os nomes de John, e Alstan, o rei pescador, e o dragão Shurakai eram proeminentes, chamou sua atenção, mas depois de lê-la 4 vezes, lutando, ele percebeu que não fazia mais sentido para ele do que seriam as linhas de ano em um pedaço de madeira. Em sua quinta tarde na floresta ele só estava sentado, chorando baixinho, com as páginas espalhadas no colo. Ele acariciou distraidamente o pergaminho liso, como uma vez havia arranhado o gato da cozinha incontáveis anos atrás, em uma sala quente e brilhante que cheirava a cebola e canela. A uma semana e um dia do Dragon and Fisherman, ele passou a uma distância gritante da aldeia de Sistan, um assentamento apenas um pouco maior que Flete. As 2 chaminés de barro da estalagem de Sistan fumegavam, mas a estrada estava vazia, o sol brilhava. Simon olhou para baixo de uma encosta de uma moita de bétulas prateadas e a lembrança de sua última refeição quente o atingiu como um golpe físico, enfraquecendo seus joelhos a ponto de quase cair. Aquela noite há muito perdida, apesar de sua conclusão, parecia quase como a descrição de outrora do Dr. Morgenes do paraíso pagão dos antigos rimérios, bebida eterna e contação de histórias, festa sem fim. Ele desceu a colina em direção à pousada tranquila, mãos trêmulas, formando planos loucos de roubar uma torta de carne de um parapeito desprotegido ou deslizar pela porta dos fundos para saquear a cozinha. Ele estava fora das árvores e a meio caminho da encosta quando de repente percebeu o que estava fazendo saindo da floresta ao meio-dia sem sombra, um animal doente e febril que havia perdido seus instintos de autoproteção. Sentindo-se subitamente nu, apesar de sua capa de lã cravejada de espinheiros, ele congelou no lugar, depois girou e se afastou, de volta às bétulas esguias como cisnes. Agora até eles pareciam expostos demais, praguejando e soluçando, ele escalou para as sombras mais espessas, puxando o Aldearte ao seu redor como uma capa. 5 dias a oeste de Sistan, o jovem esfomeado viu-se agachado em outra encosta, olhando para um vale da floresta em uma cabana tosca de troncos partidos. Ele tinha certeza tão certo quanto podia estar com seus pensamentos tão lamentavelmente dispersos e fragmentados que outro dia sem comida de verdade ou outra noite solitária passada na floresta fria e indiferente o deixaria realmente finalmente perturbado. Ele se tornaria completamente a besta. Ele sentia-se cada vez mais frequentemente. Seus pensamentos estavam ficando sujos e embrutecidos. Comida, esconderijos escuros, vagabundagem cansada na floresta, essas eram suas preocupações que o consumiam. Era cada vez mais difícil lembrar do castelo. Fazia calor lá? Será que as pessoas falaram com ele, e quando um galho lancetou sua túnica e arranhou suas costelas no dia anterior, ele só conseguiu rosnar e se debater uma fera? Alguém mora aqui. A cabana do lenhador tinha um caminho na frente ladeado de pedras arrumadas.
Uma pilha de madeiras cortadas ao meio aninhada sob o beiral contra a parede lateral. Certamente, ele raciocinou, fungando baixinho, certamente alguém aqui teria pena dele se ele caminhasse até a porta e pedisse calmamente alguma comida. Estou com tanta fome. Não é justo. Não está certo. Alguém deve me alimentar, alguém. Ele desceu lentamente a colina com as pernas rígidas, a boca aberta e fechada. Uma lembrança trêmula do contrato social dizia-lhe que não devia assustar aquela gente rústica, aquela gente da floresta desconfiada em seu buraco de árvores. Ele segurou as palmas das mãos vazias à sua frente enquanto caminhava, dedos pálidos separados em uma demonstração muda de inofensividade. A cabana estava vazia, ou então os habitantes simplesmente não estavam respondendo às suas batidas doloridas. Ele caminhou ao redor da pequena cabana, arrastando as pontas dos dedos ao longo da madeira áspera. A única janela estava fechada com uma tábua larga. Ele bateu novamente, mais forte, apenas ecos vazios respondiam. Quando ele se agachou sob a janela de tábuas, imaginando desesperadamente se conseguiria abri-la com um pedaço de lenha, um farfalhar e um estalo das árvores à sua frente o trouxe de volta de pé tão rapidamente que sua visão momentaneamente se estreitou para um núcleo de luz cercado pela escuridão. Ele vacilou, sentindo-se doente. A cerca da árvore inchou para fora como se tivesse sido atingida por uma mão enorme, depois saltou para trás com uma aljava. Um momento depois, o silêncio foi espetado novamente, desta vez por um estranho silvo staccato. O barulho foi transmutado em um fluxo rápido de palavras em nenhum idioma que Simon conhecia, mas palavras mesmo assim. Depois de um instante percussivo, a clareira ficou em silêncio novamente. Simon foi atingido por uma pedra, ele não podia se mover. O que ele deveria fazer? Talvez o morador tivesse sido atacado por um animal a caminho de casa. Simon poderia ajudá-lo, então eles teriam que lhe dar comida. Mas como ele poderia ajudar? Ele mal conseguia andar. E se fosse uma fera, apenas uma fera, e se ele tivesse apenas imaginado ouvir palavras naquele súbito som de respingos, e se fosse algo pior? Os guardas do rei com espadas afiadas e brilhantes, ou uma bruxa de cabelos brancos esbelta pela fome? Talvez fosse o próprio diabo, com mantos vermelhos e olhos de beladona. Onde ele encontrou a coragem, até mesmo a força, para dobrar os joelhos rígidos e caminhar em direção às árvores, Simon não sabia dizer. Se ele não tivesse se sentido tão doente e tão desesperado, ele poderia não ter, mas ele estava doente e faminto, e tão sujo e solitário quanto um chacal de Nascadu. Enrolando o manto bem apertado sobre o peito, segurando o rol dos escritos de Morgenes à sua frente, ele mancou em direção ao bosque. Nas árvores, a luz do sol caía desigual, filtrada por uma peneira de folhas primaveris, pontilhando o chão da floresta como um amontoado de cacos. O ar parecia tenso com a respiração presa. Por um momento, ele não viu nada além de formas escuras de árvores e lascas de luz do dia cortante. Em um ponto, os feixes de luz balançavam de forma irregular. Ele percebeu um momento depois que eles brilhavam em uma figura lutando. Quando ele deu um passo à frente, as folhas sussurraram sob seus pés, e com esse som a luta cessou. A coisa pendurada a 1 metro do chão esponjoso, levantou a cabeça e olhou para ele. Tinha o rosto de um homem, mas os impiedosos olhos topázios de um gato. Simon saltou para trás, seu coração batendo no peito. Ele estendeu as mãos, os dedos bem abertos como se quisessem bloquear a visão desse bizarro pássaro da forca. Fosse o que fosse ou quem quer que fosse, ele não era como qualquer homem que Simon tivesse visto. Ainda assim, havia algo dolorosamente familiar sobre ele, como de um sonho meio lembrado, mas muitos dos sonhos de Simon agora eram ruins. Que estranha aparição! Embora preso em uma armadilha cruel,
preso na cintura e cotovelos por um laço de corda preta serpenteante e pendurado em um galho fora do alcance da terra. Ainda assim esse prisioneiro parecia feroz, sem humildade, uma raposa arborizada que morreria com os dentes em garganta de um cão. Se ele era um homem muito esbelto. Seu rosto de bochechas altas e ossos finos lembrou Simon por um momento terrivelmente frio das criaturas vestidas de preto em Chesterborg, mas onde eles eram pálidos, de pele branca como a peixe cego, este era marrom dourado como carvalho polido. Tentando dar uma olhada melhor na penumbra, Simon deu um passo à frente. O prisioneiro estreitou os olhos, depois esfolou os lábios, arreganhando os dentes em um silvo felino. Algo na maneira como ele fez isso, algo desumano na maneira como seu rosto humano se movia, disse a Simon em um instante que aquele não era um homem preso aqui como uma doninha, isso era algo diferente. Simon havia se aproximado do que era prudente, enquanto olhava nos olhos cor de âmbar, o prisioneiro atacou, levando os pés com botas de pano até a caixa torácica do jovem Simon. Embora tivesse visto o retrocesso momentâneo e antecipado, o ataque ainda recebeu um golpe doloroso no lado. Tão rápido foi o movimento do prisioneiro. Ele cambaleou para trás, olhando carrancudo para seu agressor, que retribuiu com uma carranca horrível. Enquanto ele encarava o estranho do outro lado da altura de um homem, Simon observou os músculos um tanto sobrenaturais abrirem a boca em um sorriso de escárnio, e o cita pois Simon percebeu de repente, como se alguém lhe tivesse dito, que esta criatura pendurada era exatamente isso. O cita cuspiu uma única palavra estranha na língua Westerling de Simon. Covarde. Simon ficou tão irritado com isso que quase avançou, apesar da fome, do medo e dos membros doloridos. Simon empurrou para baixo a dor de suas costelas chutadas, cruzou as mãos sobre o peito e olhou para o homem cita preso. Ele teve a satisfação sombria de ver o que ele tinha certeza de que era uma torção de frustração. Os belos, como Raquel sempre se referia supersticiosamente à raça, usavam um manto estranho e macio e calças de um tecido marrom escorregadio apenas um tom mais escuro que sua pele. Cinto e ornamentos de pedra verde brilhante contrastavam maravilhosamente com seu cabelo azul lavanda como urze da montanha, puxado para trás contra sua cabeça por um anel de osso, pendurado em um rabo de cavalo atrás de uma orelha. Ele parecia apenas um pouco mais baixo, embora muito mais magro, do que Simon, mas o jovem não tinha se visto recentemente em nenhum reflexo, a não ser nas poças escuras da floresta. Talvez agora ele também parecesse assim magro e selvagem. Mas, mesmo assim, ainda havia diferenças, coisas não muito definíveis, movimentos de cabeça e pescoço semelhantes a pássaros, uma estranha fluidez no giro das articulações, uma aura de poder e controle que era discernível mesmo quando o seu possuidor estava pendurado como um animal na mais grosseira das armadilhas. Esse cita, essa caçadora de sonhos, era diferente de tudo que Simon conhecera. Ele era aterrorizante, emocionante, ele era um alienígena. Eu não quero te machucar, Simon disse finalmente, e percebeu que ele estava falando como se estivesse falando com uma criança. Eu não armei armadilha. O cita continuou a olhá-lo com olhos crescentes malignos. Que dor terrível ele deve estar escondendo. Simon maravilhou-se. Seus braços estão tão puxados para cima que eu estaria gritando, se fosse eu. Sobressaindo acima do ombro esquerdo do prisioneiro havia uma aljava, vazia, exceto por 2 flechas. Várias outras flechas e um arco de madeira fina e escura estavam espalhados na relva sob seus pés pendurados. Se eu tentar te ajudar, você promete não me machucar? Simon perguntou, formando suas palavras lentamente. Estou com muita fome, eu mesmo, acrescentou sem jeito. O cita não disse nada, mas quando Simon deu mais um passo ele enrolou as pernas para cima para chutar. O jovem recuou. Dane-se, gritou Simon.
Só quero te ajudar. Mas por que ele fez? Por que deixar o lobo sair da cova? Você deve, ele começou, mas o resto de suas palavras foram apagadas quando uma grande forma escura veio chiando e estalando das árvores em direção a eles. Ah! Aqui está, disse uma voz profunda. Um homem, barbudo e sujo, entrou na pequena clareira. Suas roupas eram pesadas e muito remendadas. Em sua mão ele brandia um machado. Agora então, ele parou quando viu Simon encolhido contra uma árvore. Aqui, ele rosnou, quem é você? O que você está fazendo? Simon olhou para a lâmina do machado esburacada. Eu sou apenas um viajante, eu ouvi um barulho aqui nas árvores, ele acenou com a mão em direção ao quadro estranho. Eu o encontrei aqui, nesta armadilha. Minha armadilha, o lenhador sorriu. Minha maldita armadilha, e lá está ele também. Virando as costas para Simon, o homem olhou friamente para o cita pendurada. Prometi que pararia de se esgueirar, espionar e azedar o leite, foi o que fiz. Ele estendeu a mão e empurrou o ombro do prisioneiro, balançando-o impotente para frente e para trás em um arco lento. O cita assobiou, mas era um som impotente. O lenhador riu. Pela árvore, eles lutam neles. Tem luta. O que você vai fazer com ele? O que você acha, garoto? O que você acha que Deus quer que façamos com duendes e demônios quando os pegarmos? Mande-os de volta para o inferno, isso lhe dirá. O prisioneiro lentamente parou de balançar, girando em um círculo preguiçoso na ponta da corda preta como uma mosca membranosa. Seus olhos estavam baixos, seu corpo flácido. Mate ele, Simon, doente e fraco como estava, ainda sentiu uma onda fria de choque. Ele tentou organizar seus pensamentos dispersos. Você vai, mas não pode. Você não pode. O que ele não é uma criatura natural, isso é certo. Saia daqui, estranho. Você está no meu pedaço de jardim, por assim dizer, e não recebeu nenhuma chamada para estar. Eu sei o que essas criaturas estão aprontando. O lenhador desdenhosamente virou as costas para Simon e se moveu em direção ao cita, machado erguido como se fosse rachar madeira. Essa madeira, porém, subitamente levantada, tornou-se uma fera lutando, chutando e rosnando, lutando por sua vida. O primeiro golpe do cocheiro deu errado, roçando a bochecha ossuda e cavando um sulco irregular no braço da roupa estranha e brilhante. Uma fita de sangue de aparência humana escorria pela esbelta mandíbula e pescoço. O homem avançou novamente. Simon caiu de joelhos doloridos, procurando algo para parar essa luta medonha, para parar os grunhidos e xingamentos do homem, e o rosnado áspero do prisioneiro sitiado que castigava seus ouvidos. Tateando, ele encontrou o arco, mas era ainda mais leve do que parecia, como se estivesse amarrado no junco do pântano. Um instante depois, sua mão se fechou sobre uma pedra semi-enterrada. Ele levantou, e ela se soltou do solo pegajoso. Ele o segurou sobre a cabeça. Pare, ele gritou. Deixe-o em paz. Nenhum dos combatentes lhe deu sequer um lampejo de atenção. O lenhador agora estava à distância de um braço, golpeando seu alvo rodopiante, acertando apenas golpes de relance, mas continuando a tirar sangue. O peito magro do cita arfava como um fole, ele estava enfraquecendo rapidamente. Simon não aguentava mais aquele espetáculo cruel. Libertando o uivo que se enrolara dentro dele durante todos os intermináveis e aterrorizantes dias de seu exílio, ele saltou para a frente, atravessando a pequena clareira em um salto para derrubar a pedra na parte de trás da cabeça do cocheiro. Um estalo surdo reverberou pelas árvores, o homem pareceu perder os ossos em um instante. Ele caiu pesadamente sobre os joelhos e depois sobre o rosto, uma onda de vermelho brotando através de seu cabelo emaranhado.
Olhando para os destroços ensanguentados, Simon sentiu suas entranhas se revirando. Ele caiu de joelhos vomitando, não trazendo nada além de um fio azedo de saliva. Ele pressionou a cabeça tonta contra o chão úmido e sentiu a floresta balançar e balançar ao seu redor. Quando ele foi capaz, ele se levantou e se virou para o homem Siti, que novamente balançou silenciosamente no laço. A túnica de serpente estava enfeitada com flâmulas de sangue, e os olhos ferozes estavam escurecidos, como se alguma cortina interna tivesse baixado para bloquear a luz interna. Tão hesitante quanto um sonâmbulo, Simon pegou o machado caído e traçou a corda esticada do prisioneiro até onde ela envolvia um galho alto da árvore, um galho alto demais para alcançar Simon. Muito entorpecido pelo medo, trabalhou a lâmina cortada contra o nó atrás das costas do Sita. O belo estremeceu quando o laço ficou mais apertado, mas não fez nenhum som. Depois de um longo momento de raspagem e fricção, o nó escorregadio se separou. O Sita caiu no chão, as pernas dobrando, e tombou para a frente sobre o lenhador imóvel. Ele rolou para longe do bruto mudo imediatamente, como se estivesse queimado, e começou a juntar suas flechas espalhadas. Segurando-os como um punhado de flores de caule longo, ele pegou seu arco na outra mão e parou para olhar para Simon. Seus olhos frios brilharam, parando as palavras na boca de Simon. Por um instante, os citas, os ferimentos esquecidos ou ignorados, ficaram parados e tensos como um cervo assustado. Então ele se foi, um flash de marrom e verde que desapareceu nas árvores, deixando Simon de queixo caído e deserto. A luz do sol manchada não tinha terminado de ondular nas folhas por onde ele havia passado quando Simon ouviu um zumbido como um inseto raivoso e sentiu uma sombra passar por seu rosto. Uma flecha se destacou de um tronco de árvore ao lado dele, tremendo gradualmente de volta à visibilidade a menos de um braço de distância de sua cabeça. Ele o encarou com indiferença, imaginando quando o próximo o atingiria. Era uma flecha branca, haste penas brilhantes como a asa de uma gaivota. Ele esperou por seu sucessor inevitável. Nenhum veio. Aquele grupo de árvores estava silencioso e imóvel. Depois da quinzena mais estranha e terrível de sua vida, e depois de um dia particularmente bizarro, não deveria ter surpreendido Simon ouvir uma voz nova e desconhecida falando com ele da escuridão além das árvores, uma voz que não era do Sita, e certamente não veio do lenhador, que jazia como uma árvore derrubada. Vá em frente para levá-lo, disse a voz. A flecha. Pegue. É seu. Simon não deveria ter ficado surpreso, mas ficou. Ele caiu desamparado no chão e começou a chorar grandes soluços sufocantes de exaustão e confusão e desespero total. Oh, filha das montanhas, a nova voz estranha disse. Isso não parece bom. 17. Binabik. Quando Simon finalmente olhou para a fonte da nova voz, seus olhos lacrimosos se arregalaram de surpresa. Uma criança caminhava em sua direção. Não uma criança, mas um homem tão pequeno que o topo de sua cabeça de cabelos pretos provavelmente não chegaria muito mais alto que o umbigo de Simon. Seu rosto tinha algo de infantil, os olhos estreitos e a boca larga esticados em direção às maçãs do rosto em uma expressão de simples bom humor. Este não é um bom lugar para chorar, disse o estranho. Ele se virou de Simon ajoelhado para examinar brevemente o cocheiro caído. Também tenho a sensação de que não vai adiantar muito, pelo menos para este sujeito morto. Simon limpou o nariz na manga de sua camisa grosseira e soluçou. O estranho se aproximou dele para examinar a flecha pálida, que se erguia do tronco da árvore perto da cabeça de Simon como um galho de fantasma rígido. Você deveria levar isso, disse o homenzinho, e novamente sua boca se abriu em um sorriso de sapo, mostrando por um instante uma paliçada de dentes amarelos.
Ele não era um anão, como os tolos e acrobatas que Simon tinha visto na corte na Main Hall de Erchester. Embora de peito grande, ele parecia bem proporcionado. Suas roupas pareciam muito com as de um rimério, jaqueta e perneiras de algum couro grosso de animal costurado com tendão, uma gola de pele virada para cima abaixo de seu rosto redondo. Uma grande bolsa de pele pendia de uma alça de ombro, e ele segurava uma bengala que parecia ter sido esculpida em algum osso longo e fino. Por favor, desculpe minhas sugestões, mas você deveria pegar esta flecha. É uma flecha branca Citi, e é muito preciosa. Significa uma dívida, e os Citi são um povo consciencioso. Quem é você? Simon perguntou em torno de outro soluço. Ele estava torcido, espancado como uma camisa batida em uma pedra. Se este homenzinho tivesse saído das árvores rosnando e brandindo uma faca, ele não achava que poderia ter reagido de forma diferente. O estranho perguntou, parando como se estivesse pensando muito na pergunta. Um viajante como você. Ficarei feliz em explicar mais coisas mais tarde, mas agora devemos ir. Esse sujeito, ele indicou o lenhador com um movimento de sua bengala, certamente não se tornará mais vivo, mas pode ter amigos ou familiares que ficarão inquietos ao encontrá-lo tão extremamente morto. Por favor, pegue a flecha branca e venha comigo. Desconfiado e cauteloso, Simon, no entanto, se viu levantando-se. Era muito esforço não confiar. No momento, ele não tinha mais forças para ficar em guarda. Uma parte dele queria apenas deitar e morrer silenciosamente. Ele soltou a flecha da árvore. O homenzinho já estava em marcha, subindo a encosta acima do chalé. A casinha se agachou tão silenciosa e ordenadamente como se nada tivesse acontecido. Mas, Simon engasgou enquanto se arrastava atrás do estranho, que se movia com surpreendente rapidez. Mas a cabana? Estou com tanta fome, e pode haver comida? O homenzinho virou no cume da colina para olhar para o jovem que lutava. Estou muito chocada, ele disse. Primeiro você o mata, depois deseja roubar sua despensa. Receio ter caído com um fora da lei desesperado. Ele se virou e continuou em direção às árvores unidas. O lado mais distante da crista era um longo e gradual declive. Os passos mancando de Simon finalmente o colocaram ao lado do estranho. Em alguns momentos, ele prendeu a respiração. Quem é você? E para onde vamos? O estranho homenzinho não olhou para cima, mas manteve os olhos movendo-se de árvore em árvore, como se procurasse algum marco na ininterrupta mesmice da floresta profunda. Depois de 20 passos em silêncio, ele virou os olhos para Simon e puxou seu sorriso elástico. Meu nome é Bimbinik Agabenik, disse ele, mas ao redor do fogo sou chamado Binabik. Espero que você me honre usando a versão mais curta de amizade. Eu vou. De onde você é? Ele soluçou novamente. Sou do povo troll de Ikanuki, respondeu Binabik. Ikanuki no alto das montanhas nevadas e soprando do norte, você está. Ele olhou desconfiado por um momento antes de responder Simondo, de Erchester. Isso tudo estava acontecendo muito rápido, ele pensou, como uma reunião de mercado, mas no meio de uma floresta depois de um assassinato bizarro. Santos íris, a cabeça dele doeu. E seu estômago também. Para onde estamos indo? Para o meu acampamento. Mas primeiro devo encontrar minha montaria, ou melhor, ela deve me encontrar. Por favor, não se assuste. Assim dizendo, Binabik colocou 2 dedos em sua boca larga e soprou uma nota longa e vibrante. Depois de um momento, ele fez isso de novo. Lembre-se, não fique assustado ou ansioso. Antes que ele pudesse refletir sobre as palavras do troll, houve um estalo como fogo na vegetação rasteira. Um momento depois, um enorme lobo irrompeu na clareira,
passando por um Simon chocado para saltar como um raio desgrenhado sobre o pequeno Binabik, que caiu de ponta a ponta sob seu atacante rosnando. Kantaka. O grito do troll foi abafado, mas havia diversão em sua voz. Mestre e montaria continuaram a lutar pelo chão da floresta. Simon se perguntou distraidamente se o mundo fora do castelo era sempre assim. Toda Ostenard era apenas um campo de jogo para monstros e lunáticos. Binabik finalmente se sentou, a grande cabeça de Kantaka aninhada em seu colo. Eu a deixei sozinha o dia todo, hoje, explicou ele. Os lobos têm muita afeição e se tornam facilmente solitários. Kantaka sorriu enormemente e ofegou. Grande parte de sua circunferência era de pelo cinza pesado, mas ainda assim ela era imensa. Sinta-se livre, Binabik riu. Coçar o nariz dela. Apesar da contínua irrealidade de sua situação, Simon ainda não se sentia preparado para isso. Em vez disso, ele perguntou: desculpe, mas você disse que tinha comida em seu acampamento, senhor? O troll ficou de pé, rindo, e pegou sua bengala. Não, senhor Binabik. E quanto à comida, sim. Comeremos juntos você, eu, até mesmo Kantaka. Venha comigo. Sendo deferente ao seu sentimento fraco e faminto, eu vou andar e não cavalgar. Simon e o troll estavam em marcha por algum tempo. Kantaka os acompanhou por trechos, mas com mais frequência trotava à frente, desaparecendo em alguns saltos na densa vegetação rasteira. Uma vez ela voltou lambendo o focinho com sua longa língua rosa. Bem, disse Binabik alegremente, já está alimentado. Por fim, quando pareceu ao dolorido e arrastado Simon que ele não poderia andar mais, quando ele perdeu o fio de cada frase de Binabik em poucas palavras, eles chegaram a um pequeno vale, vazio de troncos de árvores, mas coberto por uma treliça de ramos entrelaçados. Ao lado de um tronco caído havia um anel de pedras enegrecidas. Kantaka, que estava andando ao lado deles, saltou à frente para fazer um circuito farejador do bote. Bojujik Mokunkuki, como meu povo diz. Binabik fez um gesto expansivo em torno da clareira. Se os ursos não comem você, é o lar. Ele levou Simon para um tronco, o jovem desmaiou, respirando pesadamente. O troll olhou de cima a baixo com preocupação. Oh, disse Binabik, você não vai chorar de novo, vai? Não, Simon sorriu fracamente. Seus ossos pareciam pesados como a pedra morta. Eu acho que não. Estou apenas com muita fome e cansado. Prometo não chorar. Olhe você, vou fazer uma fogueira. Então, vou preparar uma ceia. Binabik rapidamente juntou uma pilha de gravetos e galhos, desfazendo-os no meio do círculo de pedras. Estas são madeiras de primavera e úmidas, disse ele, mas, felizmente, esse é um assunto facilmente resolvido. Deslizando o saco de pele de seu ombro, o troll colocou-o no chão e começou a vasculhá-lo com determinação. Para Simon, em seu capricho nascido do cansaço, a pequena figura agachada parecia mais do que nunca de uma criança. Binabik olhava para seu saco com os lábios franzidos e os olhos apertados em concentração. Uma criança de 6 anos estudando um besouro manco com grande seriedade. Ah, disse o troll por fim, é encontrado. Ele tirou do saco um saco menor, mais ou menos do tamanho do polegar de Simon. Binabik pegou uma pitada de uma substância pulverulenta e espargiu sobre a madeira verde, depois tirou 2 pedaços de pedra de seu cinto e os bateu. A faísca que saltou para baixo crepitou por um momento, então uma fina espiral de fumaça amarela subiu em espiral. Um momento depois, a madeira se incendiou e, em poucos instantes, era um fogo alegre crepitante. O calor pulsante acalmou Simon, apesar das dores do estômago vazio.
Sua cabeça estava balançando a cabeça, mas espere, uma onda de medo o invadiu. Como ele poderia simplesmente adormecer, desprotegido no acampamento de um estranho? Ele deveria, sente-se, fique aquecido, amigo Simon. Binabik limpou as mãos enquanto se levantava. Voltarei muito rapidamente. Embora um profundo mal-estar lutasse para se fazer conhecido no fundo de seu pensamento, para onde estava indo o Troll? Para obter confederados? Companheiros bandidos? Ainda assim Simon não conseguiu reunir esforços para ver Binabik partir. Seus olhos estavam novamente fixos nas chamas oscilantes, as línguas como as pétalas de uma flor cintilante, uma papoula de fogo tremendo em um vento quente de verão. Ele acordou de um grande vazio nublado para encontrar a cabeça maciça do lobo cinza sobre suas coxas. Binabik agachou-se sobre o fogo, remexendo em algum projeto. Simon sentiu que havia algo um pouco errado em ter um lobo no colo, mas não conseguia encontrar as cordas de marionete adequadas em sua mente para fazer algo a respeito. Não parecia realmente importante, de qualquer maneira. A próxima vez que ele acordou, Binabik estava enxotando o cantaca de seu colo para lhe oferecer uma grande xícara de algo quente. Está frio o suficiente para beber agora, disse Troll, e ajudou Simon a levar o recipiente aos lábios. O caldo era almiscarado e delicioso, picante como o cheiro das folhas de outono. Ele bebeu tudo, parecia que podia senti-lo fluir diretamente em suas veias, o sangue derretido da floresta, aquecendo e enchendo com a força secreta das árvores. Binabik deu-lhe uma segunda xícara e ele bebeu também. Um aperto denso e pesado de preocupação na junção de seu pescoço e ombros derreteu, varrido pela onda de bons sentimentos. Uma nova leveza o percorreu, trazendo consigo um peso paradoxal, uma sonolência quente e difusa. Enquanto ele se afastava, ele ouviu seu próprio batimento cardíaco embalado, embora abafado nas cócegas da exaustão. Simon tinha quase certeza de que, quando chegou ao acampamento de Binabik, faltava pelo menos uma hora para o pôr do sol, mas, quando abriu os olhos novamente, a clareira da floresta estava iluminada com a manhã recém-forjada. Enquanto piscava, sentiu os últimos fios do sonho se soltando. Um pássaro de olhos brilhantes em uma coleira dourada que pega o sol, velho pássaro forte cujos olhos estavam cheios da sabedoria dos lugares altos e visão ampla. De sua garra quitinosa pendia um lindo peixe brilhante como um arco-íris. Simon estremeceu, puxando sua capa pesada para mais perto dele. Enquanto ele olhava para as árvores em arco, suas folhas de primavera em brotamento escolhidas pelo sol em filigrana esmeralda, ele ouviu um som de gemido e rolou de lado para olhar. Binabik estava sentado de pernas cruzadas ao lado da fogueira, balançando suavemente de um lado para o outro. Diante dele, uma variedade de formas estranhas e pálidas estava espalhada sobre uma rocha plana a ossos. O Troll estava fazendo um barulho incomum. Ele estava cantando. Simon olhou por um momento, mas não conseguiu decifrar o que o homenzinho poderia estar fazendo. Que mundo estranho! Bom dia, ele disse finalmente. Binabik pulou culpada. Ah! É o amigo Simon. O Troll sorriu por cima do ombro e rapidamente colocou os objetos em sua bolsa de pele aberta, então se levantou e correu para o lado de Simon. Como você está se sentindo agora? Ele perguntou, curvando-se para colocar uma mão pequena e áspera na testa de Simon. Você deve ter precisado de um bom sono. Eu fiz. Simon se aproximou da pequena fogueira. O que é isso, esse cheiro? Um par de pombos tortuosos que pararam para jantar conosco esta manhã. Binabik sorriu, apontando 2 pacotes embrulhados em folhas nas brasas na beira da fogueira. Mantendo sua companhia estão algumas frutas e nozes recentemente colhidas. Eu teria acordado você em breve para ajudar a entreter todos eles.
Eles são muito saborosos, eu acho. Ah, um momento, por favor. Binabik voltou para sua bolsa de pele, tirando 2 pacotes finos. Aqui. Ele os entregou. Sua flecha e mais alguma coisa eram os papéis de Morgenes. Você as colocou em seu cinto, e eu temia que elas fossem quebradas enquanto você estivesse dormindo. A suspeita ardeu no peito de Simon. A ideia de alguém manusear os escritos do médico enquanto ele dormia tornava-o cobiçoso, desconfiado. Ele arrancou o pacote oferecido da mão do troll e o recolocou no cinto. O olhar alegre do homenzinho mudou para um de desânimo. Simon sentiu vergonha, embora não se pudesse ser muito cuidadoso, e pegou a flecha, que havia sido enrolada em um pano fino, com mais delicadeza. Obrigado, ele disse rigidamente. A expressão de Binabik ainda era de um homem cuja bondade havia sido desprezada. Culpado e confuso, Simon desembrulhou a flecha. Embora ainda não tivesse tido a oportunidade de estudá-lo de perto, no momento estava mais preocupado em encontrar algo para fazer com as mãos e os olhos. A flecha não era pintada, como Simon presumira, era esculpida em alguma madeira tão branca quanto casca de bétula e guarnecida com penas brancas como a neve. Apenas a ponta da flecha, esculpida em alguma pedra azul leitosa, tinha alguma cor. Simon a ergueu, pesando sua surpreendente leveza contra sua incrível flexibilidade e solidez, e a memória do dia anterior voltou com pressa. Ele sabia que nunca poderia esquecer os olhos felinos e os movimentos perturbadoramente rápidos do Cita. Todas as histórias que Morgenes contou eram verdadeiras. Ao longo de toda a haste da flecha, espirais delgadas, arabescos e pontos foram pressionados na madeira com infinito cuidado. Está tudo cheio de entalhes, Simon meditou em voz alta. São coisas muito importantes, respondeu o troll, e timidamente estendeu a mão. Por favor, se eu puder. Simon sentiu outra onda de culpa e rapidamente lhe entregou a flecha. Binabik o inclinou para frente e para trás, captando a luz do sol e a luz do fogo. Este é um velho. Ele apertou os olhos estreitos até que as pupilas escuras desapareceram completamente. Já existe há bastante tempo. Você é o detentor agora de uma coisa bastante honrosa, Simon. A flecha branca não é dada com leveza. Parece que este foi fletido em Tumitiai, uma fortaleza Siti que há muito desapareceu sob o gelo azul a leste de minha terra natal. Como você sabe tudo isso? Simon perguntou. Você pode ler essas cartas? Algum. E há coisas que um olho treinado pode ver. Simon o pegou de volta, manuseando com muito mais cuidado do que antes. Mas o que devo fazer com isso? Você disse que era o pagamento de uma dívida. Não, amigo. É uma marca de uma dívida que está em dívida. E o que você deve fazer é mantê-lo seguro. Se não tiver mais nada para ser, será uma coisa linda de se ver. Uma névoa fina ainda se agarrava à clareira e ao chão da floresta além. Simon apoiou a flecha apontada para baixo contra o tronco e deslizou para mais perto do fogo. Binabik puxou os pombos das brasas, prendendo com um par de paus. Ele colocou um pacote na rocha quente diante dos joelhos de Simon. Retire as folhas dobradas, instruiu o troll, então espere um pouco para que o pássaro esfrie um pouco. Foi muito difícil obedecer ao último, mas de alguma forma Simon conseguiu. Como você conseguiu isso? Ele perguntou a certa altura, a boca cheia e os dedos pegajosos de graxa. Depois eu vou te mostrar, o troll respondeu. Binabik estava palitando os dentes com uma costela curvada. Simon recostou-se no tronco e arrotou satisfeito. Madre Elisia, isso foi maravilhoso. Ele suspirou, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o mundo não era um lugar totalmente hostil. Um pouco de comida no estômago muda tudo. Estou feliz que sua cura tenha sido tão simples de efetuar. O troll sorriu ao redor do osso esbelto.
Simon deu um tapinha em sua cintura. Eu não me importo com nada neste momento. Seu cotovelo roçou a flecha, que começou a tombar. Quando a pegou e a endireitou, um lampejo de memória veio a ele. Eu nem me sinto mais mal sobre aquele homem ontem. Binabik voltou seus olhos castanhos para Simon. Embora ele continuasse a sondar os dentes, sua testa enrugou acima da ponte de seu nariz. Você não se sente mal por ele estar morto, ou por torná-lo morto? Eu não entendo, disse Simon. O que você quer dizer? Qual é a diferença? Há tanta diferença entre uma grande pedra e um pequeno inseto, mas vou deixar a reflexão para você. Mas, Simon estava confuso novamente. Bem, mas, ele era um homem mau. Binabik acenou com a cabeça, mas o gesto não trazia nenhuma sugestão de concordância. Este mundo certamente está se enchendo de homens maus, disso não pode haver dúvidas. Ele teria matado Sita. Isso também é uma verdade. Simon olhou carrancudo para a pilha saqueada de ossos de pássaros empilhados diante dele na rocha. Não entendo. O que você quer que eu lhe diga? Onde é que você vai? O troll jogou o palito no fogo e se levantou. Ele era tão pequeno. O que? Simon olhou desconfiado quando a importância das palavras do homenzinho finalmente alcançou. Gostaria de saber para onde você está indo, para que talvez possamos viajar juntos por um tempo. Binabik falou lenta e pacientemente, como se falasse com um cachorro velho amado, mas estúpido. Acho que talvez o sol seja muito jovem no céu para que as outras questões sejam problemáticas. Nós trolls dizemos faça da filosofia sua convidada noturna, mas não a deixe passar a noite. Agora, se minha pergunta não é de natureza muito inquiridora, para onde você vai? Simon se levantou, os joelhos rígidos como dobradiças não lubrificadas. Novamente ele sentiu dúvida. A curiosidade do homenzinho poderia ser tão inocente quanto parecia. Ele cometeu o erro de confiar pelo menos uma vez já, com aquele monge maldito. Mas que escolha ele tinha? Ele não precisava contar tudo ao troll, e certamente era preferível ter um companheiro versado em carpintaria. O homenzinho parecia saber exatamente o que fazer, e de repente Simon desejou ter alguém em quem confiar novamente. Estou indo para o norte, disse ele, e então assumiu um risco calculado. Para Naglimundo. Ele observou o troll cuidadosamente. E você mesmo? Binabik estava colocando seus poucos implementos em sua bolsa de ombro. Em última análise, espero estar viajando para o norte, ele respondeu sem olhar para cima. Parece que temos uma coincidência de caminhos. Agora ele ergueu os olhos escuros. Que estranho que você esteja viajando em direção ao Naglimund, cujo nome de fortaleza eu ouvi muito nas últimas semanas. Seus lábios se curvaram em um pequeno e secreto sorriso. Você tem? Simon pegou o White Arrow, e tentou parecer cuidadosamente despreocupado enquanto ponderava como carregá-lo. Onde? Haverá tempo para conversar enquanto pegamos a estrada. O troll sorriu, um sorriso amarelo cheio e amigável. Devo ligar para Kantaka, que sem dúvida está espalhando horror e desespero entre os roedores desta vizinhança. Sinta-se à vontade para esvaziar sua bexiga agora, para que possamos caminhar rapidamente. Simon teve que segurar a flecha branca entre os dentes cerrados enquanto seguia o conselho de Binabik.